Vampiro à Máscara é um dos maiores RPGs de todos e por isso de tempos em tempos temos levas e mais levas de novos jogadores e este é um dos períodos que eu creio que tem muita gente entrando neste grande mundo das trevas. Por isso, hoje eu gostaria de apresentar para vocês um aulão, um intensivão, um guia para iniciantes em Vampiro à Máscara. Falando sobre as versões, quais são os conceitos principais, o que é o sistema e o mundo, assim como uma introdução à lore e algumas ideias muito importantes dentro do jogo, além de outras coisinhas a mais. Então este é o vídeo para você que quer começar no mundo das trevas, mas ainda não sabe por onde. Temos que começar, eu acho, das versões. O Vampiro à Máscara ele tem algumas versões e algumas até esquecidas que não são bem a máscara. Vamos falar sobre elas também. Tudo começa com o V1, ou a primeira edição. O V1 ele é o ponto inicial. Como é que é jogar com um vampiro? Como é que é um ser da noite? Como é que a gente traduz isso? Não é um sistema focado em combate, na verdade nenhuma parte do Storyteller é focado em combate. É focado em coisas do vampiro, viver a vida de um vampiro, ser vibe em vampiro. Claro que tem as suas intrigas políticas, emocionais e de intenção. Ele é bem cru, vamos colocar assim, mas é o que tinha, é o pontapé inicial, não tem como falar muito. E ele vem na curva contrária de todos os outros jogos que já existiam de RPG, e era assim que ele deveria ter continuado, mas isso aí é mais para casa do V6. O V2 ele é uma amplificação total, aí o foco se torna não apenas o vampiro, mas a sociedade dos vampiros. É onde o metaplot fica muito mais forte. Tem uma diferença muito tênue entre metaplot e lore. Lore é, a história do jogo e metaplot. Essa diferença é tão tênue que vai ter que ser falada em um outro vídeo. O importante para o iniciante é que este metaplot são acontecimentos globais em Vampiro à Máscara. No V2 tudo se torna uma conspiração global, tudo fica grandioso, tudo fica muito controlado pelos vampiros. É uma grande elite, jogo político, jogo de emoções, tudo fica muito grande. O V3, que é uma das edições mais famosas, ele então dá uma diminuída. O mundo não é controlado pelos vampiros, mas os vampiros têm controle sobre muita coisa. Diminui um pouco a bola dos vampiros, dão muito mais poder aos vampiros, tá? Essa edição vai ser conhecida como X-Men das Trevas, que é um nome genial. Tá, porque assim, é muito poderoso, é vampiro fazendo coisa absurda, atrás de coisa absurda, e cada livro que saía tinha mais poderes, tinha mais coisas, mais bolinhas, e é tudo uma maravilha. Depois disso, entre o tic-tac do relógio, a gente vai ter um não a máscara, a gente vai ter Vampiro Hacking. Vampiro Hacking, ele é a ovelha negra da família. Isso eu não tô falando porque, eu odeio, sim porque ele não vendeu tanto. Fãs de Vampiro à Máscara tendem a não gostar de Hacking. Isso é normal porque Hacking é outra vibe. Eles trocam toda a lore. Então tudo que tinha de lore nos jogos anteriores, não tem mais. Tudo que tinha de intenção, de metaplot, não tem mais. Eles inventam outro mundo. Este mundo chama até mesmo do Novo Mundo das Trevas, que é o Mundo das Trevas é onde ocorreria Vampiro à Máscara. Esse é um novo Mundo das Trevas. E hoje em dia, para distanciar bem as duas franquias, então se chama de Chronicles of Darkness ou as Crônicas das Trevas. Então esses produtos já não são mais parentes, eles se desgarraram com o tempo. O Chronicles of Darkness, desculpe aos 15 fãs dele, mas é um dos jogos mais diferentes que tem e não é a máscara. O problema do Chronicles ou do Hacking, seja lá como você quer chamar, é que ele não é a máscara. E as pessoas que gostam de Vampiro à Máscara gostam do a máscara. Continuando na linha do tempo, nós temos o V20. Mas calma aí, tava no V3, por que foi pro V20? Porque o V20 é a edição de 20 anos. O Hacking foi tão descontrolado que resolveram fazer uma edição antiga melhorada, ou pelo menos revisada. É também chamada de edição revisada. O V3 ele viveu por muitos anos, então saiu livro, saiu um monte de coisa. O V20 compendiou tudo isso em alguns livros. São 3 ou 4 livros que fazem um compêndio de tudo que saiu para o V3 e revisaram algumas regras. V3 e V20 são bem parecidos, tem algumas trocas aqui e acolá, e é isso. V5. O V5 ele é um tanto controverso, porque o V1, V2 e V3 são meio que continuidades lógicas do processo. O V5 ele é um meio que soft reboot, meio que outro universo, meio que outra coisa. Tem vários pontos de lore e metaplot que são trocados, tem vários pontos que parecem que ficam estranhos,
pois algumas disciplinas dos vampiros são diferentes, bem diferentes. A ideia é bem diferente, os vampiros são muito mais fracos, é o grande ponto contrário para quem gosta muito de V3 para o V5, é que os vampiros são muito mais fracos. E a versão mais atual até a gravação deste vídeo, e tem o playtest do V6, que eu não vou falar muito aqui, mas para quem quiser ver as minhas opiniões sobre isso, tem aqui no canal. Onde então desses jogos você vai conseguir entrar e entender? Seguinte, V1 é quase inexistente às mesas do V1. V2, quem tem já joga e tá por aí. Achar os livros do V2 é assim, missão impossível. V3/V20, ele é bem acessível, só que assim, é muita leitura que tem que fazer. Quando você passa por esse primeiro passo, tem ainda mesas sendo abertas até hoje de V3 e V20. Se você gosta dessa ideia de vampiros poderosos, intriga políticas globais, essa coisa mais pra cima, mais quase que super-heróis de vampiros, o V3 ele é sim uma boa chamada e eu gosto, tá? Eu gosto do V3, eu gosto do V5, eu gosto do V20. O hacking tem seus defensores. Quem gosta de hacking odeia Vampiro à Máscara, ou pelo menos a impressão que eu tenho. E tem 15 jogadores no mundo que gostam do Chronicles of Darkness. Achar os livros não é tão complicado quanto achar dos V2, mas não é tão fácil quanto achar do V3 ou do V20. E achar uma mesa também é algo assim, nossa, boa sorte. E V5, ele é bem popular, tem bastante mesa, o pessoal gosta bastante. O foco dele, como diz, os poderes dos vampiros diminuem, eles ficam mais frágeis, tanto em carne quanto mentalmente. É um jogo muito mais focado no horror pessoal. A intriga política, ela existe, mas a intriga política é sempre um pouco mais ligada ao eu do vampiro. É um jogo bem interessante, ele é mais focado nas coisas pequenas da cidade. Então, se você for ver os livros, é muito mais sobre os cultos da cidade, sobre os deuses de sangue que estão distantes, vocês estão ali num negócio mais bairro, mais cidade. É uma experiência muito interessante mesmo, então é uma coisa mais intimista, com bastante foco no horror pessoal. Qual é o conceito principal? O que é horror pessoal? O horror pessoal é algo bem interessante, difícil de você colocar 100%. O horror pessoal é viver como um vampiro, ser um monstro. Vampiros aqui são monstros e não perder a sua identidade, não perder quem você é para conseguir o que você quer. Esse é o maior resumo que eu posso dar. Em Vampiro à Máscara, você não vai jogar com um ser heróico, você não vai jogar com um ser muito bonzinho na maioria das vezes, você vai jogar com um monstro. Assim, mas eu quero ser bom. Você quer ser bom? Ok, mas tem um monstro dentro de você. Tem um conceito chamado de a besta. A besta é uma energia, uma coisa etérea que vive dentro de todos os vampiros e que é só se alimentar e destruir, não necessariamente nessa ordem. E você tem que manter em controle essa besta. Se você deixar se levar, você se deixa levar pela besta. Então, o horror pessoal é algo muito interessante. O universo chama-se o Mundo das Trevas. Aqui a gente já pode começar a discernir algumas coisas. O Mundo das Trevas, ele é um mundo mais feio. Ele é o nosso mundo, só que com todas as criaturas sobrenaturais existentes e mais algumas que eles inventaram. E nesse mundo, as criaturas controlam os humanos, vivem com os humanos, necessitam dos humanos para viver, ao mesmo tempo que eles querem que essas coisas continuem nas sombras. Então tem muita criatura no mundo das trevas. Vampiro, lobisomem, mago, fada, demônio. Tem de tudo e mais um pouco. E todas essas criaturas lutam por recursos humanos. A humanidade ainda é o maior fator, sabe? É muito disparado o número dos humanos. Este conceito de horror pessoal, ele é algo que o jogador ele sente. Não medo, não é uma coisa de estou com medo, estou assustado, e sim, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não conseguir. É um diferente, é um tipo de jogo de intrigas pessoais, intrigas políticas e muito mais. Na maioria dos jogos você vai ter um objetivo. Nesse jogo, o objetivo ele é pessoal. O que o seu personagem quer? Meu personagem quer ser o maior artista de todos os tempos. Ok, isso é bem historiador, mas ok. Para você chegar neste ponto, você vai ter vários problemas. Principalmente por ser um vampiro, ter que se esconder da humanidade, esconder a sua verdadeira natureza da humanidade. Esses problemas serão colocados pelo narrador, pelo storyteller aqui. E o storyteller então vai te arranjar vários problemas. Você vai ter que deixar partes de si
vai ter que perder muita coisa, vai ter que abrir mão de muita coisa, trair muita gente, fazer muita coisa para chegar lá. Quando você chegar lá, você vai perguntar, valeu a pena? E este é o cerne do horror pessoal, é perder a si para conseguir algo que você quer. É bem interessante, você vai ter que fazer muita coisa. Então este é a base do jogo, é o horror pessoal, ser um monstro. O que esperar de um jogo de Vampiro à Máscara? O Storyteller ele tem várias ferramentas e cada uma das suas divisões vai ter outras ferramentas. Aí você fala, poxa Douglas, tem o lobisomem e o mago e o sei lá o que. Bem, vai ter que ter outros vídeos aí e possivelmente não serão meus. Nesse tema você vai poder esperar tramas políticas, horror pessoal, drama, emoções e investigação. O que não esperar? Combate. O Vampiro à Máscara ele vai funcionar muito bem para você fazer uma trama política. Então imagina que você vai fazer um filme como se fosse realmente uma grande empresa, vamos colocar assim, e dentro dessa empresa vão ter várias intrigas. Sabe esses filmes de séries de intrigas? Coisas como, por exemplo, Poderoso Chefão, Peaky Blinders, são grandes exemplos de intrigas políticas que tem essa coisa mais máfia. Tem um vídeo genial, que é gringo, que fala muito sobre Vampiro à Máscara parece muito ser um jogo de máfia. Para quem entende ou para quem tem a paciência de ler as legendas, vale muito a pena ver este vídeo que é muito interessante e muito inteligente. Na parte do horror, pessoal, você pode esperar então que o seu narrador vá colocar vários obstáculos e escolhas morais para você fazer, para você chegar em algum lugar, várias escolhas morais. Você vai ter que ser usado por alguém vai te manipular, alguém vai querer tirar proveito de você, tudo isso vai ser feito. E o seu personagem vai ter que aceitar ou não, e as consequências disso são legais. Então às vezes você faz algo que você fala, nossa, eu acho que eu fiz algo bom, as consequências podem ser ruins, ou vice-versa. Tudo vai depender de como funciona a politicagem daquele mundo, como funciona a politicagem daquela cidade, daquele mestre, tudo isso vai ser importante. Então todos esses elementos vão se misturando. Você pode ter uma coisa política emocional, falando com os cargos mais importantes, alguém vai te pedir alguma coisa que vai te fazer mal, que vai acionar os seus traumas. Tudo isso é importante. Falando em traumas, são coisas assim que vai ter muita gente babaca jogando Vampiro, mas tem muita gente babaca jogando todos os sistemas. Sempre encontre pessoas que você confia, que você gosta e que tenham ideias parecidas com você sobre o que é o jogo. Estou dando exemplos aqui de um escopo maior. O seu jogo de Vampiro à Máscara pode ser diferente. Estou falando que mais o livro sustenta aqui. Claro que essas tramas elas vão dar em drama. Drama, então, é este conflito de ideias, conflito de coisas. O jogo ele é muito presetado para isso, tendo vários sectos, tendo religiões, tendo ideais, ideologias bem diferentes para cada um dos vampiros, que os vampiros aqui se dividem em várias e várias formas, então tem sempre esse drama de conflito de ideais. E também a investigação, você iria investigar o que faz o quê? Tanto investigações como, por exemplo, em Call of Cthulhu, que você vai ter quem fez o quê, horrores cósmicos, assim como investigações políticas, criminais, entre outras. O Vampiro à Máscara ele consegue absorver muito bem todas essas coisas. E infelizmente, do V1 ao V5, combate é a parte que mais não ligam. E assim, e é por design. O combate em Vampiro à Máscara ele nunca foi o forte por design, porque o jogo ele nunca foi pensado, até o V5, como um jogo de combate. O combate era a solução, tipo, nossa, não tem mais o que fazer, vamos combater. E é claro que tem algumas mesas voltadas para o combate, porém, elas são exceções, vai ter mesa voltada para um bando de coisa. Uma das lições mais interessantes que a gente pode aprender sobre tudo isso é que Vampiro à Máscara não é o sistema. Vampiro à Máscara é um mundo. E para ser mais exato, Vampiro à Máscara é a parte dos vampiros no mundo das trevas. Vamos lá. O nome do sistema é o Storyteller, o contador de histórias. Então já dá para entender que é sobre histórias, sobre contar histórias em um nível de horror pessoal. Esse sistema do Storyteller ele vai servir como base para muitos outros subsistemas, vamos chamar assim. Cada um desses mundos vão ter regras um tanto diferentes. Todos vão ter tipo força, destreza, vigor, inteligência, raciocínio, no caso do V3. Mas eles também vão ser diferentes em algumas coisas. Os vampiros usam sangue, magos usam quintessência, lobisomens usam fúria e outras coisas, demônios usam corrupção. E por aí vai. Entender o mundo do Vampiro à Máscara é algo extremamente importante. E aqui eu vou dar um mini curso
sobre a introdução ao Vampiro à Máscara. É assim, se alguém caiu aqui de paraquedas e tá vendo só o vídeo e fala, você foi muito raso nas suas explicações. Não tenho que já receber esse comentário antes, mas assim, vou fazer o quê? Não vou querer explicar para um iniciante o que são as Mabel Storms. Um conceito importante para a gente entender é que em Vampiro à Máscara tem muitas coisas que ninguém sabe dentro do mundo, apesar de saber fora do mundo. Meu exemplo máximo é Caim. Em Vampiro à Máscara, a maioria das pessoas aceita que Caim é o primeiro vampiro. Tem até o livro de Norte, Revelações da Mãe Sombria, que fala sobre Caim se transformar em um vampiro. Sim, Caim, da Bíblia. Ele foi lá, matou o irmão, Deus amaldiçoou ele com a marca de Caim, treinou com Lilith, possivelmente virou um mago, recebeu umas 4 maldições de 4 arcanjos, fundou Nod, fez 3 vampiros e 3 vampiros fizeram um bando. Resumão do caramba. Essa é a história básica. Fora do mundo das trevas aqui, muita gente acredita nisso, tem gente que não acredita, sem problema nenhum. Dentro do mundo das trevas, essa história, ela é fofoca. Algumas coisas do mundo das trevas não é tão certinho assim. Por quê? Porque isso permite que os narradores façam coisas, eles consigam modificar o mundo para fazer uma história diferente. Outros pontos podem ser modificados e são lendas de vez em quando, que não importa muito no final. O que vai ser importante é que o mundo do vampiro é separado em alguns sectos. Vamos começar com os sectos, que é a Camarilla, o Sabá e os anarquistas. Todos eles são organizações mundiais, mais ou menos. Você chegou mais ou menos na metade do vídeo, eu agradeço demais. Se eu puder deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, muito melhor. Bora continuar com esse vídeo. Pra gente começar, vamos falar um pouco sobre a máscara. O que é a máscara? A máscara é o ato de se esconder dos mortais. Os vampiros vivem em nossa sociedade desde sempre. Desde que Caim chegou em Nod, os vampiros existem entre nós. Então os vampiros quase sempre estabeleceram uma máscara, que é viver entre os mortais e se esconderem. Temos 3 sectos diferentes e 3 interpretações um pouco diferentes desta. O primeiro que a gente vai falar é o mais queridão de todos, que é a Camarilla. A Camarilla é uma organização mega ultra estruturada, hierárquica, de vampiros velhos controlando os mais novos que controlam os outros, e tudo é uma grande pirâmide. Tem aqui no meu canal vários vídeos falando sobre os cargos da Camarilla. É uma organização muito bem estruturada, muito antiga, e que eles seguem a máscara a risco. Você não seguir a máscara é uma das poucas coisas, das 6 leis, que você não pode quebrar dentro da Camarilla. E você quebrar é balbal. Então tem 6 leis muito importantes que caso você quebre, balbal. Outras coisas não são de bom tom. Os anarquistas, eles seguem a máscara, eles acham que os vampiros devem se esconder, porém, eles querem muito mais libertação. Querem libertações dos anciões, querem fazer as coisas deles. Claro que eles não são bonzinhos de nenhuma forma, eles têm várias ligações com organizações criminais mundiais, eles fazem muita porcaria, porém, eles respeitam a máscara e não querem que os anciões mandem neles. E, finalmente, nós temos o Sabá, ou também conhecido como Mão Negra. Eles são monstros que querem controlar os humanos como monstros, então eles dizem não à máscara e eles querem que todo mundo vá para o espaço e morte os anciões. Basicamente, eles são um culto da morte que se organiza como uma igreja católica. Estes sectos são formados geralmente por clãs. O que é um clã? Lembra da historinha lá que eu falei que Caim fez 3 e esses 3 fizeram um monte? Esses montes são conhecidos como os que sobreviveram, são conhecidos como antediluvianos, porque eles vêm antes do dilúvio. Cada um desses antediluvianos tomou uma maldição extra de Caim. Por exemplo, os Nosferatus ficaram feios e os Ventrus ficaram frescos. Então cada um desses antediluvianos, eles começaram a fazer outros vampiros, que fizeram outros vampiros. Só que todos eles têm alguns traços em comuns, eles têm arquétipos em comuns, eles têm defeitos em comuns, eles têm poderes em comum. Estes seres, eles conseguem traçar toda a sua linhagem até o seu antediluviano. Isso forma um clã. Tem as linhagens de sangue, que são clãzinhos, vamos chamar assim, que às vezes forma um galinho aqui na árvore. Aí eles são um pouco diferentes, são chamados de linhagens de sangue. Um exemplo que eu amo, que é o dos Kisati, que são os das sombras que têm poderes de fada. E assim, é uma coisa muito específica. Ou senão os Volgiri, que são os toreadores que têm a vicissitude, que é o poder de moldar a carne dos tismices. Mas os clãs
eles estão essas grandes organizações. Geralmente os clãs estão ligados a alguns sectos. Então Ventru, Toreador e Malkaviano estão muito ligados a Camarilla. Os La Sombra e os Tzimisce eram ligados ao Sabá. Os Brujahs hoje em dia são ligados muito aos anarquistas. Claro que tem Brujah no Sabá? Tem. Tem Brujah na Camarilla? Tem. Tem Ventru no Sabá? Tem. Dá pra misturar, mas boa parte do corpo desses vampiros está em um secto ou outro, porque geralmente são sectos que alinham com os ideais dos clãs. E isso também é importante, porque geralmente cada clã não sai muito do seu arquétipo. Isso a gente vai ter que ver em algum outro momento. Caso você queira saber minha opinião sobre, para você iniciante, qual clã eu devo começar, tem um vídeo meu já que é a tier list de clãs para iniciantes. Claro que é a minha opinião e você pode discordar dela, mas é um breve momento para você entender algumas coisas bem interessantes. Dentro desses sectos, desses clãs, ainda tem as religiões no V5. Então os vampiros se organizam também de forma religiosa. Tem alguns que são anti-cainitas, ou seja, são os vampiros que acreditam que eles são cainitas, porém eles negam essa parte e eles servem então a Lilith, que é aquela lá que eu falei lá no começo. Outros acreditam que os seus terceiras ou quartas gerações são semideuses e que deveriam ser louvados. Os seguidores de Sete acreditam que Sete fez tudo. Por que isso é importante? Porque seja dentro de um clã, seja dentro de um clã contra o outro, seja por causa dos sectos, seja por causa de religiões, seja por causa de seja lá o que for, vampiro não se gosta. O maior inimigo de vampiro é vampiro. Não é lobisomem, não é mago, não é demônio, nada disso. Eles aparecem de vez em quando? Aparecem, mas assim, tem a guerra entre os lobisomens e os vampiros. Não tem, tá? Essa guerra, assim, ela é citada de vez em... Ela é citada de vez em quando e é isso, sabe? É menos de 1% do livro. Então, menos de 1% do livro não é o foco do livro. O foco do livro é a Jihad. É a guerra eterna por ideais dentro do mundo dos vampiros. Eu sei que Jihad é um nome um pouco estranho, mas é esse o nome que eles dão dentro de Vampiro à Máscara. Esse conflito interno eterno entre os seres da noite. O quão forte é um vampiro em Vampiro à Máscara? É uma pergunta que muita gente fala, um La Sombra poderia vencer, por exemplo, Blade? E a resposta é, sei lá, cara. Pergunta outra coisa. Pois nesse mundo tem vampiros que podem literalmente dobrar a realidade, como tem aqueles que malemar conseguem acordar de noite. Tudo aqui depende de o quão próximo você está de Caim e quanto velho você é. Isso não é igual? Na verdade, não, mas geralmente sim. Por exemplo, os vampiros que eu falei ali, que são os antediluvianos, eles são os terceiras gerações. Porque terceira geração, Caim é o primeiro, tem as segundas gerações, que é Enoch, Irad e Zila. Esses são os segundas, que foram destruídos, ou mais ou menos, super mega lore. E tem os terceiras gerações. Eles estão a 2 passos de Caim. E isso vai até o 13ª, que ainda é considerado vampiro, apesar de bem fraquinho. E aí depois tem os 14º e para baixo, que são considerados os sangue fracos. E é bem mais complicado. Dependendo de o quanto você está mais próximo de Caim, mais potente é o seu sangue, maior é o seu teto de poder. O teto de um poder de um 13ª é muito diferente do teto de um poder de uma 8ª geração. Este teto de poder é no V5 chamado de potência de sangue, no V3 não tem este nome, mas é basicamente a mesma coisa, que você pode gastar mais pontos de sangue por turno e você também tem acesso a mais disciplinas, mais pontinhos nas disciplinas. Ter acesso significa poder colocar, não ter automaticamente. Então, depende da sua idade, você vai ter nomes diferentes. Os mais novinhos são chamados de Fledgling, os iniciantes. Tem os Shielders também, que são quando você ainda está sob cargo do seu mestre. Porque o vampiro ele fica uns 20, 30 anos ali só com o seu mestre aprendendo o beabá de como ser um vampiro. Parece muito, mas para um vampiro não é tanto. E aí nós temos os neonatos, os neonatos, que são os novatos da noite. Então nós teremos Ancilla, que são os quase velhos, os anciões, que ancião é um termo mais genérico, né? Anciões são vampiros velhos no geral. Ancilla ou Ancillae são os vampiros um pouco acima dos neonatos. E aí vai ter Matusalém, antediluviano, um vampiro muito velho, 13ª geração. É raro? É. E pode ser que tenha um vampiro muito novo de 4ª geração. É raro? Extremamente. Mas existe. E estes, né, e essa potência do sangue, essa geração, ela vai ser diretamente ligada com seus atributos, principalmente das suas disciplinas. Disciplinas são os poderes dos clãs.
Cada um dos clãs vão ter defeitos e qualidades que são exclusivos daquele clã. Tá? E algumas vezes também vem com seus poderes, disciplinas, como os Malkavianos, que eles tentam a demência, Dementation, que eles são malucos, só que os Malkavianos são loucos e eles conseguem usar a loucura deles como arma. Genial. Os Assombras têm o Oblivion, que é a tenebrosidade, que eles conseguem usar a sombra interna deles para poder causar dano e destruição. E eles literalmente controlam as sombras. Claro que os Giovannis no V5 também têm esse poder, mas aí é uma controvérsia a mais. E isso é importante. O Vampiro à Máscara ele é cheio de controvérsias na sua vida como um todo, seja por decisões de design, seja por problemas sociais, seja por um bando de coisa, por jogos péssimos que foram lançados. A vida do Vampiro à Máscara, como um RPG, ele é cheio de controvérsias. Você vai ter sempre encontrar algum ponto positivo, algum ponto negativo. Este vídeo ele serve mais como eu disse, é um aulão, é um intensivão de Vampiro à Máscara, conceitos e depois a gente pode ver outras coisas. Porque tem a criação de personagens de NPCs, que vai ter que ser um vídeo só para isso. Talvez eu faça uma coisa de guias de iniciantes para clãs, um pouco mais... tipo, qual poder, qual sei lá o que, mas isso é um grande, talvez, que é um vídeo já que fica um tanto já saturado, que já tem bastante. Mas este aulão aqui eu queria fazer, ok? Você acha que faltou alguma coisa aqui nesse aulão? Você acha que tem alguma coisa que seria interessante ter falado que eu não falei? Me deixa aí nos comentários que eu vou responder e quem sabe tem alguma segunda parte aqui deste vídeo. Ou se não necessariamente segunda parte, mas simplesmente vamos falar sobre algum outro assunto para os iniciantes.